Isso é sinal de que o Senhor tem olhado para nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é conosco. Glória a Deus. Amém? Amém. Nesta campanha, Deus tem sido fiel para conosco. Aleluia. A Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. O Senhor nos libertou para vivermos, livre para adorá-lo, livre para evocar o seu nome, glorificar o nome dele, que é excelso e supremo. Mas existem algumas portas, já preguei sobre isso em alguns lugares, que é preciso que nós venhamos abrir para que o Senhor faça a vontade dele. Desde já eu gostaria de deixar um abraço da minha esposa. Amém. Eu estava em casa, liguei para ela, mandou um abraço para a igreja, porque ela ama muito essa igreja. Aleluia. Então eu gostaria de passar isso para a igreja, porque me alegra muito isso. Eu gostaria também de dizer que hoje é o meu aniversário. Glória a Deus. Estou ficando mais novo, tenho aqueles carros novos 4.1. Então, não é mole não, mas, irmãos, a maior alegria Deus me deu hoje. O maior presente o pastor me deu hoje, sem ele saber, que é poder estar no meu aniversário pregando a palavra do Senhor. Amém. Não existe, irmãos, melhor presente. Aleluia. Não existe maior dádiva nesta vida, nesse mundo, do que falar daquele que me criou, daquele que me formou, daquele que antes mesmo de existir, já sabia que eu estaria aqui. Então só tenho que agradecer a Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo do 25 em diante. João, capítulo 8, do versículo 25 em diante. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantartes o Filho do Homem, então conhecereis quem sou eu, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Repita comigo: o Pai não me tem deixado só, Não me tem deixado só, porque eu faço sempre Sempre o que lhe agrada. que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai,
e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não me entendeis a minha linguagem, porque não podestes ouvir a minha palavra. Vós deste por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Nem poder sentar. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara aqui em relação a quem pertence e quem não pertence a Deus. Mas como pode ser isso, presbítero, se todos são criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, sim. Jesus Cristo veio para todos, mas a própria palavra diz que todos não o receberam. E aqui eles queriam indagar Jesus, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Era um homem vindo da prostituição, porque diziam que Maria tinha sido uma mulher, não uma mulher santa, segundo aos olhos dele. Tanto era que ela fugiu, como se ela tivesse traído José, e José, por amor a Maria, foi embora, esperou Jesus nascer, e então voltou. Mas, irmão, eu quero te dizer que aquilo que o homem pensa, nem sempre é o que acontece. Ou seja, Jesus Cristo veio para salvar a todos. Deus, quando olhou do céu e viu que o homem estava entregue aos seus delitos, à sua vaidade, estava entregue aos seus prazeres, eles não tinham mais limite. Como nós vemos hoje, as pessoas são tão maliciosas que elas não medem esforço a fazer o mal e praticar o mal. Mas isso mostra-nos que nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Isso nos mostra que nós temos um coração diferente do mundo, porque o nosso pensamento não é segundo a ordem do mundo, mas segundo a ordem de Deus. Aleluia! Por isso que a palavra diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês serão livres. Ou seja, se nós que estamos aqui nesta noite cremos em Jesus Cristo, irmão, então nós temos que viver como homens e mulheres de Deus, e não homens e mulheres do mundo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Isso é para os jovens, isso são para os adultos, isso são para as crianças. Muitas crianças hoje têm crescido em um mundo ilusório, em um mundo de fantasia, no mundo de super-heróis. Meu pai. Mas a vida não é só de fantasia. A vida é realidade. A realidade é que o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir. E temos perdido a visão do reino de Deus. Temos sido covardes.
ofender o irmão. Ah, mas vai tirar o irmão da igreja. Ah, mas o irmão vai ficar triste com a palavra. Irmãos, isso é desculpa. Isso é estratégia de Satanás. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e está no caminho do Senhor, mesmo que caia, mesmo que erre, mesmo que tropece no pecado, mas ele ouve a palavra de Deus, guarda no seu coração a palavra de exortação e usa para o seu benefício. Ou seja, eu errei, pastor, eu errei, igreja, eu errei, mundo, mas eu estou aqui na presença do Senhor para me consertar. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? Amém, Jesus. Aleluia. Quer um exemplo? Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Levaram até Jesus, sabendo que a lei de Moisés era matar-se as mulheres. Mas aquela mulher, para ser pega, irmãos, os escribas e fariseus, os chefes da sinagoga, sabiam onde aquela mulher estava. Entraram onde ela estava e ali pegaram ela em adultério. E levaram ela até diante do mestre. E chegando diante do mestre, falou: olha, Jesus, a lei diz que nós temos que pegar, botar essa mulher agora no centro, e a cidade toda vai apedrejá-la até que morra. O que diz tu? E Jesus ali se prostra diante da areia, no chão, e começa a escrever algo. Eu imagino agora, irmãos, aquela multidão esperando uma resposta de Jesus. Se Jesus fala que tem que crucificar aquela mulher, matar aquela mulher, Jesus estaria indo contra os seus princípios. Ou seja, ela estava errada. Teria que pagar, sim. Mas Jesus não vê, não, como eu e você vê. Jesus olha para nós com olhar de misericórdia e não de condenação. Porque se fosse assim, nós estaríamos todos aqui fritos, mortos. Porque muitas das vezes você entra para aquela porta como santo e está cheio de pecados. Entrar aqui dentro não limpa ninguém. Talvez você saia mais sujo do que entrou. Porque se você não sai arrependido, você continua no seu erro, pior do que você entrou. Meu Deus. Mas Jesus começa a escrever e vira e fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E começaram a sair um por um. E você conhece a história, tanto é que ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus vira para aquela mulher e fala: cadê os teus acusadores? Talvez ela temerosa, com medo, ela não consegue nem olhar para Jesus, porque sabia que Jesus era santo. Mas fala, olhando para um lado, olhando para o outro, foram embora. E Jesus vira para aquela mulher e fala: levanta a tua cabeça, vai-te e não peques mais. Oh, glória! Irmãos, é muito fácil pregar assim. Mas se você se colocar no centro dessa história e ver como Deus é tremendo, como Deus olha de uma maneira extraordinária para os nossos pecados que nós estamos aqui nessa noite. Não seria justo eu entrar nessa noite, neste lugar, como se nada tivesse acontecido de errado na minha vida, ou até mesmo você, como se você não fez nada que desagradasse a Deus. Mas o Senhor te ama, e o Senhor quer teu bem. Ele quer te mostrar que Ele sempre vai te perdoar. Mas até quando eu tenho que perdoar meu irmão, pastor? E Jesus fala: 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não, 70 vezes 7. Aleluia! Glória a Deus! Ah, mas você fala isso que não é com você. Irmãos,
Se cada um vier aqui contar os seus problemas, nós vamos ficar uma vigília, uma noite, um dia, e vai aí afora, e não vai resolver nada. Sabe por quê? Eu vou começar a achar que eu que estou certo. Mas o maior acerto, a maior decisão que eu possa tomar diante de Deus é qual? É perdoar o meu próximo. Aleluia! Perdoar aquele que me fez mal. Perdoar aquele que me causou dano, perdas. Perdoar aquele que me fez sofrer. Perdoar aquele que me fez chorar. Perdoar aquele que me tirou algo que era precioso para mim. Irmãos, abra a porta do seu coração nesta noite. Jesus tem batido na porta do seu coração. Jesus quer mostrar para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os escribas e fariseus conheciam muito bem a palavra, a lei, mas eles queriam somente usar delas para condenar Jesus Cristo. Aquele que veio para salvar a humanidade estava sendo crucificado no meu, no seu lugar. E muitas das vezes nós perdemos a noção disso. Ah, Jesus morreu por mim, então eu posso viver de qualquer maneira. Só que tem um problema, irmão. Ele morreu para você, por você, mas Ele morreu para te dar salvação. Só que a salvação, ela tem um caminho de conduta, de mudança, de vida prostrada, arregada no caminho do Senhor. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que ser bênção. Não pode ser de qualquer maneira. Você não pode pisar dentro da igreja e no mundo ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus, ou você adora Baal. Quem você e eu temos adorado, aleluia. Quem é seu Deus diante da adversidade da sua vida? Quem é seu Deus diante deste mundo, que tem oferecido bandejas, que tem feito com que as pessoas percam a sua integridade, a sua moral, o seu caráter, porque prefere as coisas momentâneas do que a eterna. E depois chega diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Chega diante de Deus falando: Senhor, Tu sabes que a carne é fraca, Tu sabes que eu tenho lutado contra isso. Mas o apóstolo Paulo nos ensina: aquilo que eu não quero fazer, que estou sempre praticando. E o que era para fazer é difícil praticar, ou seja, o pastor tem pregado, tem ensinado, tem falado que o inimigo ele vem matar, roubar e destruir, mas mesmo assim é como um filho que você fala: para de fazer isso, não vai nesse lugar, não anda com essas pessoas, não caminha com essa gente, ali tem as drogas, ali tem a prostituição, ali tem o pecado, mas eles não dão ouvido, eles preferem andar no caminho torto, no caminho errado, e depois vem ali todo machucado, todo arrebentado, e também não tem nem chance de voltar para Jesus, e morre na perdição. Essa semana apareceu um grande amigo meu, amigo de trabalho. Ele foi para o Rio de moto, chegando lá, bateu numa carreta. Uma morte trágica. Ouviu-se falar muito de Jesus. Ele mora de frente para a igreja. Pastor Andy está dizendo: se ele tropeçasse, ele cairia dentro da igreja. Mas preferiu viver uma vida regada ao prazer da carne, viver como o filho pródigo viveu, gastou tudo no que não era prazer de Deus, mas sim da carne, e pagou um alto preço, perdendo tudo. Mas o filho pródigo teve a
Aleluia. Seja louvado. E queremos vir na igreja para ouvir só oba-oba. Queremos só receber as coisas materiais. Mas o Senhor manda você se colocar na brecha. O Senhor manda mudar a sua vida, a sua posição diante dEle. Isso serve para você, mas também serve para mim. Jobe, se coloque na presença de Deus. Aleluia. O inimigo está ceifando tudo o máximo que ele puder. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou falando nisso. Mas cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fala as coisas. Tem muita gente que conhece mais a sua vida do que Jesus. E muitas das vezes Satanás tem feito isso. Disto uma oportunidade para fazer o homem cair. E para levantar não é tão fácil, irmãos. Para cair é fácil. Mas para se levantar não é tão fácil assim. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. Será que essa verdade tem te libertado? Aleluia. Você conhecer uma coisa. Ela te libertar é outra, sabe por quê? Porque ela não tem poder nenhum se você não deixar. Se eu estou aqui é porque eu fui criado no Evangelho. E um dia minha mãe me ensinou o caminho que eu deveria andar. E quando eu cresci, achava que era dono do meu nariz. Achava que podia fazer o que eu queria. Ir por onde eu queria. Irmãos, eu passei momentos difíceis, jovem, 14 anos, eu fiz coisas terríveis diante de Deus. Não era santo, não era exemplo para nenhum jovem. Por isso que eu digo, irmão, muitas das vezes a gente lá no mundo, a gente fala, eu tenho Deus no coração. E vivemos no mundo, fazendo as coisas erradas. Pai. Mentimos para a mãe, mentimos para os pais, mentimos para os pastores, mentimos para a igreja, mentimos para Deus, mas na realidade você mente para você mesmo, porque você está mostrando para Deus quem você é. Eu estava mostrando para Deus quem eu era, um fracassado, mas quando eu tomei uma posição diante de Deus, eu fui convidado para ir no retiro. Chegando no retiro, eu não queria nada, pastor, eu fui ali contra a minha vontade. Até o pastor da igreja não queria que eu fosse, porque a minha fama, irmão, coisa que eu não era, mas eu tive a fama. Uma pessoa que está no mundo, ele tem fama de tudo que é ruim. Ele pode estar vivendo uma vida talvez afastada da igreja, mas uma vida de Deus, mas ele carrega um jugo, um fardo pesado de ser uma pessoa endemoniada, de ser uma pessoa do mundo. E quando eu fui para aquele retiro, o pastor botou a maioria de vigilância, como aquela casa dos artistas, as câmeras tudo virada para você. Cada passo que dava tem alguém te vigiando. E foi assim, irmãos, até o último dia. E chegando no último dia, sempre tem uma fogueira, e ali você faz o seu pedido, e ali você queima o seu pedido. E tem um apelo. E quando começou o pastor pregar, pregou sobre a palavra de Deus, em alguns tópicos que mexiam comigo. E quando, irmãos, Deus tem um chamado para a vida do seu servo, do seu filho, pode estar em qualquer outro lugar, pode estar no mais profundo do abismo, no mais alto, no mais escuro, que ele ali te acha. E quando a mulher do pastor fez um apelo, ela falava assim: olha, tem alguém aqui no meio de nós que Satanás está agarrado no pé dele e não quer deixar ele vir para aqui, não quer que ele mude a sua vida. Mas eu quero te dizer, Satanás, que você não tem autoridade nenhuma, não tem poder nenhum, porque todo poder pertence a Deus. E no momento que eu contar até 3, essa pessoa, Deus me mostrou quem é. Mas no momento que eu contar até 3, essa pessoa vai estar aqui prostrada, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E quando ela contou 1, 2, 3, quando eu vi, irmãos, eu estava prostrado ali, aos pés do Senhor, chorando. Mas uma coisa eu pedi a Deus, irmãos.
que minha vida não seria mais a mesma.